Glória a Deus, o Pai enviou o Filho, é o assunto da lição de número 3. O ano é 2026, estamos no primeiro trimestre de 2026 para a glória de Deus. Paz do Senhor, pastor Adovilson. A paz do Senhor, pastor Herpes, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos queridos professores e alunos da maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical, e vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento através da sua palavra, crescendo em Jesus Cristo e através da sua palavra, né? Muito bem, você tem subsídios gratuitos desta lição, assim como das demais também, não só deste trimestre, como do trimestre passado. Você pode acessar a nossa plataforma do CETADB. O endereço de acesso é online.cetadb.com.br. Você acessa ali, acessa o seu perfil. Caso você não tenha perfil ainda na nossa plataforma, você cria facilmente. É só acessar o endereço online.cetadb.com.br. Aí na parte inferior da sua tela você clica em entrar na tela seguinte. Se você não tem o perfil, você não vai ter o e-mail cadastrado com a senha. Então aí você clica em criar conta. Aí vai ser solicitado ali seus dados pessoais, nome, telefone, e-mail e tal. Você cria uma senha e assim que você cria o perfil, já está liberado a Escola Bíblica Dominical. O assunto está ali, é só você clicar e aí terão todas as lições disponíveis. Aí você tem a aula para assistir, você tem o material de apoio, que é este material aqui, ó. Nesta lição são 28 páginas, o conteúdo, onde nós temos assuntos, os próprios assuntos da lição, que estão comentados ali, cada um dos seus pontos, mas nós temos definições também de termos que nós encontramos na lição. Então nós temos ali a definição para a Trindade no plano da salvação, envio, amor de Deus, Filho unigênito, mundo, propiciação, plenitude dos tempos, nascido sobre a lei, nascido de mulher, adoção de filhos, vontade do Pai, vida eterna, mediação, consolador, se referindo ao Espírito Santo, e a respeito da economia trinitária, ou a trindade econômica, também comentado aí. Além disso, o comentário sobre o textuário da lição, que é a primeira epístola de João 4,9, ainda a leitura bíblica em classe, que são 3 perícopes. João capítulo 3, versículos 16 a 17, 1 de João capítulo 4, versículos 9 e 10, e Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 6. Além disso, tem a definição da palavra-chave envio, que o pastor Adovilson já vai trazer aqui para nós. Aí, cada um dos tópicos da lição: o envio do Filho e o amor do Pai, o Filho e a plenitude dos tempos, e a Trindade no plano da salvação. No final desse comentário ainda tem uma dinâmica para você aplicar junto com a sua classe. O Pai enviou o Filho e ainda, por fim, a indicação de bibliografias que você pode utilizar-se para o seu estudo relacionado ao conteúdo desta lição. Obviamente que se você é aluno do CETADB, você já tem informação também para isso no nosso módulo, que é esse aqui, ó, Teologia Sistemática 2, é o módulo do curso onde nós estudamos a Trindade, as doutrinas, que estão aí vinculadas com a Trindade. Então, você tem neste módulo a teontologia, cristologia, paracletologia e pneumatologia, além do estudo completo da Trindade no módulo de Teologia Sistemática 2. Se você já é aluno, pode levantar-se aí, pegar esse módulo e já dar uma estudada, uma relida, porque certamente vai acrescentar também. Vamos avançar aqui então, iniciando os comentários desta lição de número 3, o título é O Pai enviou o Filho. O textuário da lição está na primeira epístola que João escreveu, capítulo 4 e o versículo 9, e diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. A verdade prática da lição, que segue aí, você pode acompanhar pela sua lição. O envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Então, são os assuntos que nós vamos tratar aqui no estudo da lição de hoje. A leitura bíblica em classe se resume, conforme disse anteriormente, em 3 perícopes. No caso aqui é João capítulo 3, versículos 16 e 17, primeira epístola de João capítulo 4, versículos 9 e 10, e ainda Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 6. Essa leitura bíblica em classe, a CPAD está sugerindo para nós aqui os hinos 227, 437 e 526 para o devocional da Escola Bíblica Dominical. Os objetivos da lição são 3 os tópicos da lição de hoje. Então, no primeiro nós vamos compreender que o envio do Filho é a maior prova do amor de Deus Pai.
Deus Pai, que nós estudamos na lição de número 2, não é? No tópico 2, vamos reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus. E no terceiro tópico, nós vamos identificar a atuação da Trindade na execução e também aplicação da salvação. Esses os objetivos, e a palavra-chave é envio. E o pastor Adovilson já vai trazer para nós aqui a definição da palavra-chave. Muito bem, esta palavra ela foi retirada, claro, do título desta lição. O Pai enviou o Filho. Envio, seria isto. Eu marquei aqui, esta palavra envio está diretamente ligada à ação de fazer algo ou alguém ir de um lugar para outro. E interessante que em 1 João 4,9, que é o texto áureo que foi lido aqui, a palavra original grega para envio é transliterado como apostolém ou apostelo, tá? E o verbo apostelo significa fundamentalmente enviar com uma missão ou comissionamento. Então isso significa a palavra enviar. E no que diz respeito a esta lição, Deus enviou seu Filho, significa o ato supremo de amor e resgate de Deus pela humanidade, revelando o seu caráter, oferecendo salvação do pecado e da morte e possibilitando a adoção dos crentes como seus filhos, claro, através de Jesus Cristo, que veio para cumprir a lei, viver sem pecado e morrer na cruz como sacrifício perfeito, trazendo vida eterna e restauração da comunhão com Deus, conforme João 3,16 e Gálatas capítulo 4, do 4 ao 7, não é mesmo? O envio de Jesus foi um plano preparado antes da criação do mundo, um ato de misericórdia e amor ativo de Deus para resgatar a humanidade do pecado que separou o homem de Deus. Nós temos um texto para comprovar este plano no passado eterno já, que está em Apocalipse 13:8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto, veja bem, desde a fundação do mundo. Este versículo descreve o livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, significando que a redenção por meio de seu sacrifício já era conhecida e planejada por Deus desde a eternidade, mesmo antes do tempo e da criação. Porque alguém pode pensar, Deus foi pego de surpresa quando o homem errou, pecou? Não, isso já era um projeto de Deus na eternidade passada, nós vamos estar comentando sobre isso também. Olha, irmãos, este livrinho aqui, ó, esse aqui é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, esse aqui, na verdade, é da primeira edição, já tem a segunda edição, que foi feita revisão, não é, de textos e tal, mas na Declaração de Fé das Assembleias de Deus tem algo a respeito do envio, que de forma resumida nós podemos dizer assim, ó, Deus amou é a origem de tudo, né? Ele deu e enviou o seu Filho unigênito, que é exatamente o ato de envio, e conforme o texto de João 3,16, para que não pereça, mas tenha vida eterna, para que por ele vivamos, que é o texto da primeira epístola, né, de João 4,9, nós temos aqui uma forma de como o amor eterno do Pai se torna visível na história, porque Deus enviou o seu Filho unigênito. Nós já comentamos a respeito disso na lição 2, caso você não assistiu ainda a lição 2, você volte, assiste também a lição 2, porque na verdade os temas, em algum caso, o título praticamente se repete, mas o conteúdo que é abordado é diferenciado. Então nós falamos a respeito do unigênito, que é o único do tipo, da espécie, né? Jesus é o único. E aí então Deus enviou o seu Filho unigênito, que é na verdade, conforme a gente percebe na própria declaração de fé, é o jeito bíblico de Deus dizer que o amor que saiu do plano, ele entrou no tempo de Deus para a humanidade e nos alcançou. Essa é a parte interessante. Deus enviou o seu Filho, que por sua vez enviou o Espírito Santo, que por sua vez enviou cada um de nós, a igreja, para proclamar as verdades salvadoras. No módulo do curso do CETADV, que é esse aqui, a Teologia Sistemática 2, é um material que foi escrito pelo pastor Ciro Sanches Zibordi. O tema do livro, o tema geral é a Trindade, não é? Nós utilizamos a ideia da economia trinitária, que se descreve assim: na criação o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo vivificou.
comentamos na aula passada a respeito da redenção. O Pai planejou a salvação no céu, o Filho consumou a salvação na terra e o Espírito Santo realiza e aplica, não é? Realiza e aplica essa tão grande salvação nas nossas vidas, em cada pessoa, não é isso? O Pai então planeja e envia, o Filho vem e realiza, e o Espírito Santo, que também é enviado, aplica isso ao nosso coração. Veja que tem então bastante assunto importante para a compreensão do envio. Deus enviar Jesus, Jesus enviar o Espírito Santo e a igreja, por fim, sendo enviada para realizar a pregação do Evangelho, não é isso? Vamos introduzir aqui então, a lição é a de número 3. No plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho e este é enviado para a salvação do mundo, não é? Conforme o texto de João 3,16. Na verdade, ou esta verdade que está revelada nas Escrituras, manifesta o amor do Pai e também reafirma a unidade que há, além da missão da Santíssima Trindade. Nesta lição, a de número 3, veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, revela em profundidade, primeiro, a suprema expressão do amor de Deus, depois a plenitude do tempo para a redenção e ainda, por fim, a obra perfeita da Trindade na salvação. De fato, esse aspecto aqui resume cada um dos 3 tópicos da lição que nós vamos passar a estudar já agora com o pastor Adolvilson. O tópico primeiro, o envio do Filho e o amor do Pai. Muito pastor. bem, o tópico 1 e o subponto 1. Quero comentar sobre esse título aí já, o amor incondicional do Pai. O que é isto, né? Dizer que Deus tem amor incondicional significa que Ele nos ama sem exigir nada em troca, sem base em nossos méritos ou falhas, sendo um amor puro, sacrificial como em Jesus, e que busca o bem do outro, mesmo quando o outro se afasta. Deus demonstra compaixão e graça, um amor que é parte da sua natureza, conhecido como amor ágape, ou seja, incondicional. Está aí, é bom que o professor esclareça sobre este assunto. Veja bem, meus queridos irmãos, temos aí o primeiro parágrafo, o envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração de amor de Deus ao mundo, João 3,16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outra colocação que deve ser feita pelo professor, Filho unigênito. O que é isto? O que significa? Do grego monógenes, a palavra grega monógenes significa único de seu tipo, exclusivo, indicando que Jesus é da mesma essência divina do Pai, não um filho gerado no sentido físico ou temporal, mas um ser eterno com a natureza de Deus, único em sua relação com o Pai, claro, diferente dos crentes, que são filhos pela adoção. Importante também que o professor defina esta palavra unigênito, tá? Temos aí um destacado em vermelho, o verbo grego para este amor é agapao, né? E o substantivo é ágape. E eu trouxe aqui uma colocação, no contexto bíblico sobre este assunto, aí o termo ágape refere-se especificamente ao amor incondicional, que é o assunto deste slide, altruísta e sacrificial, que busca o bem-estar do outro sem esperar nada em troca. Mas que amor é esse? É só o amor de Deus, é o amor ágape, não é mesmo? Partindo aqui para o terceiro parágrafo, expressam a natureza essencial de Deus, 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Impressionante esta colocação. Deus é amor, e a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado em nosso coração. Portanto, se Deus é amor, o amor de Deus foi derramado também em nós. E com relação a 1 João 4,8, eu trouxe aqui amor como essência divina. Em 1 João 4,8, não diz que Deus tem amor, mas que Deus é o amor. Isso significa que o amor é sua natureza principal e fundamento de tudo o que ele faz. É um amor que realmente nós, a princípio, não compreendemos, né?
na sua totalidade, esse amor que ele tem por nós, não é? Temos uma outra referência aqui, e busca pelo bem-estar de todos, lá em Romanos 15:2, eu trouxe aqui na Revista e Corrigida, o versículo diz assim: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. O que significa isso? Aqui, nesse texto de Romanos 15:2, está enfatizando que os fortes na fé devem buscar o bem do outro, edificando-o em vez de agradar a si mesmo, conforme o contexto do capítulo que fala sobre suportar as fraquezas e buscar a unidade e o crescimento mútuo em Cristo. Vamos agora partir para os dois últimos parágrafos aqui deste slide. Conforme usado acerca de Deus, manifesta interesse profundo e constante de um ser perfeito, Deus, para seres completamente indignos, que somos nós, claro, a humanidade. E temos aí destacado em amarelo, ensina que o amor de Deus não foi motivado pelo mérito, não é mérito. Se fosse, seria meritocracia nossa, né? E eu trouxe aqui, depois desses dois últimos parágrafos, o amor ágape é o amor incondicional. Podemos dizer que a origem desse amor é no próprio Senhor, um amor incondicional, perfeito, sacrificial. Como nós somos seres imperfeitos, não se pode originar esse tipo de amor em nós, claro, mas pode ser gerado em nós pelo Espírito Santo. Só desta maneira é que conseguimos amar como o Senhor ama. E ainda continuando sobre esse tópico 1 e o subponto 1, amor incondicional do Pai, temos aí: ele amou o mundo rebelde e perdido e enviou seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Então veja bem a abrangência da salvação, é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. E eu trouxe aqui uma colocação sobre este versículo. Em João 3,17, Jesus declara que Deus enviou o Filho não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por meio dele, focando no amor de Deus e na oportunidade de salvação pela fé em Jesus, não no julgamento inicial, embora a rejeição da luz leve à condenação. A essência é que a missão de Jesus é resgate e restauração, um ato de amor divino para oferecer vida eterna. Este amor alcança toda a humanidade e é incondicional, plenamente gracioso, sacrificial e absoluto. Temos aí Efésios 2:4. Veja bem: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, o verso 5, não é? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Um resumo sobre esses dois versículos de Efésios capítulo 2. Efésios 2, 4 e 5 destaca o amor incondicional, que é o assunto aí, não é, em foco, e a vasta misericórdia de Deus para com a humanidade, que culminam na salvação pela graça por meio de Jesus Cristo. A passagem ressalta que a iniciativa da salvação é inteiramente divina de Deus e imerecida pelos seres humanos. Mas por que ele oferece isso, então? Por seu amor incondicional. Esse envio do amor está no comentário da lição. Ele tem algumas características, né? Ele é universal em alcance, ele é incondicional na sua origem, ele é absoluto na sua pureza, ele é sacrificial, considerando os meios pelos quais Deus em Cristo realizou essa salvação, e ele é também eterno em seus efeitos, de forma que a gente entende que Deus enviou Jesus não para avaliar quem merece a vida eterna, mas exatamente para oferecer essa vida a quem só então merece a morte, não é isso? Exato. Vamos então para a iniciativa, porque a iniciativa ela é soberana de Deus, e quando nós falamos de iniciativa, você vai perceber no contexto geral da Bíblia que sempre foi Deus quem tomou iniciativa. Sim. Desde a eternidade, antes da queda no Éden, Deus traçou um plano de redenção, e esse plano de redenção estava na pessoa de Jesus Cristo. Até mesmo anterior à fundação do mundo, o Filho já estava destinado para a nossa salvação. Então, nós temos alguns textos aqui
que nós precisamos ler, porque esses textos são exatamente aqueles que vão nos dar base bíblica e também teológica para que a gente consiga argumentar bem a respeito desta tão grande salvação. O primeiro texto que você tem na lição aí é a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, os versículos 18 ao 20, que diz assim, ó: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Atenção agora para o verso 20. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então você veja aí, nas palavras inspiradas por Deus através de Pedro, que antes da fundação do mundo já havia o plano de salvação, aleluia, de Deus em Cristo. Então nós podemos dizer assim, Deus nunca é pego de surpresa. O fato de Adão haver pecado, inicialmente Eva, não é? Mas depois Adão também, Deus não foi pego de surpresa porque ele já tinha um plano. Deus, na sua soberania e também no seu imensurável amor, porque não tem como medir o amor de Deus, por isso não tem como mensurar, não é? Ele tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo o seu eterno propósito de redenção. Veja assim, ó, o homem pecou, o primeiro casal, né? Eles pecaram, e quando você lê a Bíblia, você vai observar ali que a iniciativa foi de Deus. Foi Deus que procurou o homem. O homem estava fugindo, na verdade, de Deus, né? Mas Deus procurou o casal e falou, Adão, Adão, onde é que você está, meu filho? Veja só, Efésios 1 e o versículo de número 9 diz assim, ó, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Então há um propósito de redenção muito anterior ao pecado, ao primeiro pecado, não é? A Escritura também ratifica que o amor divino, ele acontece de qualquer atitude humana, ele se manifesta. Veja o texto de João, capítulo 4 e o versículo 10, que é um dos textos da leitura bíblica em classe, ele diz assim, não que em nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Esta palavra propiciação, nós temos a definição no seu material de apoio, não é? A propiciação é a obra de Cristo pela qual a justiça de Deus é satisfeita e a sua ira contra o pecado é aplacada, abrindo o caminho para o perdão e reconciliação. Isso é uma definição de propiciação, ou seja, o Senhor Jesus se colocou no nosso lugar, porque em nós não há justiça nenhuma, na verdade o que há em nós é só coisa ruim, não é? Aí quando o Senhor Deus olha para nós, ele vê exatamente o Filho, Jesus Cristo em nós. E aí então a sua ira se aplaca, porque essa é a maneira por meio da qual Deus nos declara justos diante dele, através do sangue de Jesus. Sem Jesus não tem jeito, não é? Para resumir essa argumentação aí desse subponto 2, é isso. A iniciativa da salvação, ela não parte do ser humano, mas de Deus, nunca parte. Não é? Você está afundado nos seus pecados e é Deus quem vem em teu socorro. O Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Sempre parte de Deus. Aleluia. Na sua soberania, misericórdia e compaixão, Deus decidiu agir em favor da humanidade que estava caída. Aí nós temos o texto de Romanos. Esse texto de Romanos capítulo 3 é um dos principais textos da Bíblia que nos fornece argumentação a respeito do pecado, da justificação, da condenação que estava prevista para os pecadores. E aí nós temos esclarecido nisso. Atos capítulo 3, me desculpe, Romanos, né, capítulo 3, eu estou aqui em Atos e vou chegar já em Romanos. Capítulo 3, os versículos 24 a 26, diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue,
para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Conforme eu já comentei anteriormente a respeito da propiciação, e você tem no material de apoio para download uma informação mais ampla ali a respeito de propiciação, mas é exatamente isso. A justiça está em Jesus. Deus então envia Jesus para que, morrendo no nosso lugar, a gente consiga alcançar esta justificação por meio desse ato de Jesus. Olha, o termo grego que traduz, propiciação, ilasmos, que está na primeira epístola de João 4,10 também. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Designa o sacrifício que remove a culpa e torna possível a comunhão com Deus. Nós lançamos mão da Bíblia de Estudo Pentecostal, do dicionário Vine, também da Bíblia de Estudo Cronológica, para grande parte desses comentários que estão aqui no material de apoio. Então, são materiais que, se você não tem, você também pode buscar, adquirir, porque certamente, não só para esta lição em curso, me refiro à lição do primeiro trimestre de 2026, mas para as próximas lições e outros materiais que você precisa estudar, são materiais que vão te trazer bons subsídios, né? Romanos 5,8 diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A iniciativa, ela é de Deus e ela é soberana. Pastor Adovilson, subponto 3. Muito bem. O envio do Filho e a Trindade. Nós vamos entender aí a Trindade trabalhando em conjunto, não se esquecendo do título da lição, né? O Pai enviou o Filho. Veja bem, aí no primeiro parágrafo diz lá, embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, tem aí os textos, a ideia aqui é de um presente gracioso de Deus. Lá em 1 João 4,10 diz lá, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Trouxe um adendo sobre esse 1 João 4,10. O presente de Deus não é uma bênção material, mas o próprio envio de seu Filho Jesus Cristo como propiciação. O que é propiciação? É sacrifício pelos pecados, revelando o verdadeiro amor de Deus, que não se baseia em nosso mérito, mas em sua iniciativa de nos salvar, dando-nos vida eterna e uma nova identidade em Cristo, algo que não podemos conquistar por nós mesmos. Isso é fato, é uma realidade, não é? Veja bem, o seu amor soberano, em seu amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva, um presente mais preciosa, o seu Filho unigênito, que já explicamos aí, para que por ele vivamos. 1 João, capítulo 4, e versículo 9, diz lá, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Mas o que tem a ver esse texto aí com o envio do Filho e a Trindade? Nós vemos aí, nisto se manifestou o amor de Deus, que enviou o seu Filho. Aí nesse texto está aparecendo aí já as duas pessoas da Trindade, né? Agora, veja bem, eu trouxe um adendo, o ato enviar, que Deus enviou, indica um propósito e um papel, não uma posição inferior, como se Jesus submetesse. Não, você tem que ir, não é isso que está em foco. Aqui está dizendo a questão de enviar um propósito, um papel, um objetivo, um alvo, enfim, e não uma posição inferior. Vamos aqui para o terceiro parágrafo. Essa doação não implica hierarquia na Trindade. Veja bem, não implica em hierarquia. Trouxe aqui um adendo sobre esta colocação aí do terceiro parágrafo. Distinção de pessoas. O versículo identifica claramente que duas pessoas distintas. Deus, o Pai, enviou, que nós acabamos de ler aí. E o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, né? Essa ação de envio pressupõe a existência prévia e a distinção entre Pai e
entre o pai e o filho, perdão, entre o pai e o filho. Agora, veja bem, depois desse último parágrafo, nós temos aí a distinção, tá? Vamos ler aqui esse amarelo, o destacado é amarelo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. Já falamos amplamente sobre isso. Eu creio que até a 13ª aula nós vamos repetir sobre que eles têm a mesma essência, a mesma natureza e são consubstanciais, né? Temos aí os textos para entendermos isso. E o último parágrafo diz lá, a distinção observada, está aí, a distinção observada é funcional, relacionada ao plano da salvação. O Filho é enviado para realizar a redenção. Temos aí o texto de João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E tem aí também o versículo 39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. E o versículo 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui está, irmãos, em foco a doutrina da Trindade, uma colocação sobre esses versículos últimos. Afirmo que as três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, embora sejam um único Deus em essência, possuem ações e papéis distintos, diferentes na obra da criação e especialmente da redenção da humanidade. Essas funções distintas são criação do Pai, redenção do Filho, santificação do Espírito. É importante notar que toda ação de Deus é obra de toda a Trindade em conjunto. As ações são comuns às três pessoas distintas, ou seja, quando Deus trabalha, Jesus trabalha, o Espírito Santo trabalha. Quando Jesus trabalha, Deus trabalha, o Espírito Santo trabalha. Quando o Espírito Santo trabalha, Deus trabalha e Jesus trabalha. Ou seja, pessoas distintas, mas trabalhando aí com o mesmo foco, o mesmo objetivo, enfim. Agora, veja bem, ainda continuando este assunto, o envio do Filho e a Trindade, essa dinâmica revela a harmonia e unidade da Trindade, uma única vontade, um único propósito. Acabamos de mencionar isto. E eu trouxe aqui essa dinâmica trinitária, revela uma harmonia e unidade tão profunda que pensar em vontades ou propósitos conflitantes, ou seja, Deus pensa de uma maneira, Jesus pensa de outra, isso aí, sabe o que é? Seria negar a própria natureza de Deus como amor perfeito e coerente. 1 João, capítulo 4, verso 8, temos uma colocação que diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, não existe conflito, tá certo? O último parágrafo diz assim, o envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor de Deus, triuno, que resplandece em toda a história da salvação. Temos aí vários textos de Efésios 1, do versículo 3 ao 14, claro, não vamos ler tudo devido ao tempo, mas eu trouxe aqui um resumo, né? O contexto de Efésios 1, 3 a 14 é um maravilhoso hino de louvor, né? Trinitário, onde Paulo exalta as bênçãos espirituais concedidas por Deus Pai, Filho e Espírito Santo aos crentes, destacando a eleição, predestinação, redenção e o selo do Espírito Santo como parte do plano eterno de Deus, para reconciliar todas as coisas em Cristo e glorificar o seu nome, chamando os crentes a viverem em unidade e santidade. Portanto, se você ler lá, você vai perceber a atuação da Santíssima Trindade com um foco, um objetivo. Nesse texto é importante, de fato, ler. Na verdade, assim, a gente, em algum momento, chove no molhado, né? A gente fica falando das referências aqui, mas é porque se a gente aqui, na pré-aula, a gente for ler as referências todas, fazer os comentários que estão na própria lição, e além dos comentários que a gente, quando estuda a lição, a gente precisa de 2h30, 3 horas para expor um conteúdo que os irmãos não teriam paciência para ouvir. Mas é importante que você leia a referência, porque aí Efésios 1, os versículos de 3 a 14, mostra o Pai elegendo, o Filho redimindo e o Espírito Santo selando e ainda garantindo a nossa salvação. Então, entenda a necessidade da leitura das referências que você tem aí. Portanto, o envio do Filho não é apenas um evento histórico.
Quando você lê esse texto, você vai chegar exatamente a essa conclusão. Não é um evento histórico. O que acontece de fato é a expressão eterna do amor do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos então para a sinopse deste tópico primeiro, para encerrarmos, né, esse primeiro tópico aqui da lição. O envio do Filho é a expressão suprema do amor do Pai, fruto da sua iniciativa soberana e graciosa. Vamos fazer aqui rapidamente um intervalo e na sequência já voltamos para continuarmos aqui com o tópico 2 da lição. Você tem ideia do que acontece com alguém que estuda a palavra de Deus com profundidade? Então, esta pessoa desenvolve melhores condições de pregar e também de ensinar. Ainda vai reunir melhores condições para defender aquilo que crê. E também, meus irmãos, terá uma melhor condição de aprofundamento da sua fé, fortalecimento da sua fé, porque a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Romanos 10 e 17. E aí, meu irmão, se você deseja esse aperfeiçoamento para a sua vida, contacte agora a Secretaria do CETADB e saiba como você pode tão somente se inscrever para ser um aluno estudando o curso de forma individual, como também como implantar um núcleo, uma turma, uma classe do CETADB aí na sua igreja. Vem conosco para juntos crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Tópico 2 da lição, amados, o Filho e a plenitude dos tempos. Vamos entender exatamente a questão da plenitude dos tempos. Pastor Adolfo, vamos lá, o subponto primeiro. É o tópico 2, o subponto 1, a preparação histórica e religiosa. Devemos entender que Deus, ele preparou, vamos dizer assim, de uma forma bem abrangente, todo o universo para a manifestação de Jesus Cristo, ou Deus encarnado. Vamos entender isto. Veja bem o que está escrito aí no primeiro parágrafo. O envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno cumprido na plenitude dos tempos. Isso é importante, viu? Gálatas 4:4 diz lá, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Mas o que significa a plenitude dos tempos, que é muito comentado, não é? Nós decoramos já esse versículo, por muito tempo a gente menciona, Gálatas 4:4, plenitude dos tempos, ou chegada do tempo determinado por Deus. Significa o momento exato, perfeito, planejado por Deus na história para o envio de Jesus Cristo, marcando o cumprimento das profecias e culminância de um plano divino para a salvação da humanidade, quando as condições judaicas, gregas e romanas estavam preparadas para o Evangelho. Não foi um tempo qualquer, mas o Kairós, o tempo oportuno e maduro para a vinda do Messias. Portanto, resumindo aqui, plenitude dos tempos, tempo certo, tempo exato. Embora Deus seja atemporal, ou seja, não está sujeito ao tempo como nós estamos, ele não está sujeito a segundos, a minutos, a hora, a dias, a semanas, a meses, a anos, ele não está sujeito, nós estamos, mas ele tem um tempo de trabalhar, porque ele vai preparando a humanidade, preparando o universo para certos acontecimentos e nos preparando também, ele tem um tempo para agir em nossas vidas, não é mesmo? Olha o segundo parágrafo, indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado pelo Pai, Romanos 5:6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo, no tempo certo, pelos ímpios. Veja bem também o terceiro parágrafo, a Trindade em perfeita sabedoria e unidade determinou o momento exato para a execução do plano redentor, Efésios 1:10, vamos ler também o 9, né? Vamos ler também o 9, Efésios 1:9. Fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. E o versículo 10, que faz parte aí do slide. Esse plano é unir no tempo certo, olha aí, de novo, o tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo,
tudo que existe no céu e na terra, ou seja, todos os acontecimentos convergiram nele, não é? E o versículo 11, todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade, com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio, Deus trabalhando em um tempo. Deus não escolheu para sermos o seu povo nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Temos aí essa que eu acabei de ler, Efésios capítulo 1 e versículo 11. Então temos aí a referência no tempo, história, né? O outro parágrafo diz assim, os dois últimos parágrafos nós vamos ler. Historicamente, o domínio romano construiu estradas e rotas comerciais para contribuírem para a disseminação do Evangelho. E temos lá também, a cultura grega unificou o mundo por meio do grego koiné, tornando possível a escrita do Novo Testamento em uma língua conhecida e popular. Trouxe aqui um adendo sobre isso. Nós temos que entender que essas construções de estradas ocorreram bem ali na época do período interbíblico, não é? Ou seja, Deus preparando o ambiente para que o Evangelho tivesse facilidade de ser pregado através de estradas que os romanos construíram. E também a língua koiné, o grego koiné, era falado em todas as regiões, então facilitou também a expansão do Evangelho através dessa língua. Aliás, não é, foi a tradução do hebraico para o grego, no Novo Testamento. Agora, eu marquei aqui contribuição romana. As estradas romanas facilitaram a comunicação e as viagens através do Império Romano, o que permitiu que os primeiros missionários cristãos, como o apóstolo Paulo, viajassem e espalhassem a mensagem cristã de forma mais eficiente. À época do ministério de Jesus, o sistema de estradas romanas já era vasto, totalizando cerca de aproximadamente, olha aí, 320 mil quilômetros de estrada, dos quais uma parte significativa, ou aproximadamente 80 mil quilômetros, era pavimentada com pedra. Então, o próprio Deus, orientando a história, não perdeu o controle da história, conforme diz aqui, a preparação da história histórica e religiosa para o nascimento de Jesus, ou para a encarnação de Deus. Então, ele está preparando estradas e também a língua. E a contribuição grega? A língua grega koiné era a língua comum do Império Romano Oriental, proporcionando uma linguagem universal, que a grande maioria conhecia, este grego koiné, para a escrita do Novo Testamento e a pregação do Evangelho, permitindo que a mensagem fosse compreendida por uma vasta população. E a contribuição judaica que mencionou aí na nossa lição? Nós temos aqui, no judaísmo, apesar da rejeição dos líderes nesses slides entre o povo, a expectativa messiânica estava elevada. Temos aí o povo judeu preservou as escrituras do Antigo Testamento que profetizavam a vida do Messias e mantiveram a crença monoteísta, preparando o cenário. Olha aí a contribuição dos judeus para o nascimento de Jesus, preparando o cenário teológico e cultural para o nascimento de Jesus Cristo, a figura central do cristianismo. E nós temos aí, isso sinaliza que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador, lá em Atos 17, 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a terra, a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação. E eu trouxe aqui um adendo rápido sobre esse versículo de Atos 17, 26. O versículo de Atos 17, 26, proferido por Paulo, em seu discurso no Areópago, em Atenas, enfatiza a soberania e o controle total de Deus sobre o tempo e a história humana. O fato é, Deus preparando o ambiente para que tudo a seu tempo se concretizasse. O Deus Emanuel, surgisse na história, o Deus conosco, o Deus encarnado. Muito bem, irmãos. A respeito desse subponto, se você fizer download aí do material de apoio, você vai ter uma contextualização em relação ao Império Romano, sobre o contexto grego e também sobre o contexto judaico,
para uma abertura de compreensão a respeito dessa preparação, que foi tanto histórica quanto religiosa. E aí, quem sabe, você vai conseguir uma amplitude maior de entendimento a respeito do assunto. Agora, nós vamos para o filho nascido sob a lei, porque a Escritura afirma que Jesus Cristo, o Filho, veio nascido de mulher e nascido sob a lei. Obviamente que não vai ser aqui pedir demais, mas os irmãos leiam também no subsídio que você tem no material para download, porque nós deixamos bem, podemos dizer assim, bem claro, bem mastigadinho, né, esse tema. A expressão nascido de mulher, ela tão somente reafirma que Jesus Cristo assumiu a natureza humana, ele assumiu uma natureza humana, não é? Como algumas religiões ensinam, não é? Que Jesus, na verdade, não era humano, assim como Mormons, assim como o próprio Islã, não é? Então você vai ter essa caracterização. Ele era homem, ele era uma pessoa, um ser humano, ele assumiu essa condição. Hebreus 2 e o versículo 14 diz assim, ó, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então o texto aqui está bem claro que Jesus Cristo participou também das mesmas coisas que qualquer pessoa, como eu e você, vamos colocar assim, enfrentamos no dia a dia, Jesus também enfrentou. E isso também para sinalizar para nós que é possível. Né? É possível vencer, é possível superar, é possível atravessar os momentos, sejam eles os mais difíceis que forem. Veja Filipenses 2, versos 7 e 8 diz assim, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, diz o texto no verso 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Então você tem primeiro Jesus em plena humanidade. Esta expressão reafirma a sua encarnação real e literal, o Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus não apenas veio como homem, mas ele veio sendo um homem, como de fato um homem. E aqui me refiro ao ser humano, né? Ele veio como uma pessoa humana, ele assumiu a carne, conforme nós lemos em Hebreus 2:14, ele tornou-se servo, conforme lemos em Filipenses capítulo 2, e o versículo 7, mas ele também, meus irmãos, conforme Hebreus, sofreu tentações. A diferença é que ele não cedeu, não é? Por isso que nós temos um hino que a gente canta e diz assim, tentado não cedas, 75. Porque ceder é pecar. É, bem isso aí. 75? É, o 75. Eu não vou me meter nesse negócio não, porque o meu negócio não é cantar, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas é isso aí. Tentado não cedas, ceder é pecar. Ele veio, foi tentado e não pecou. Hebreus 4 e o versículo que nós vamos ler aqui é o 15, diz assim, ó, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Esse é o grande diferencial. Viveu sob fraquezas humanas, mas não pecou. Veja, a profecia de Isaías 7,14, que também é confirmada em Mateus capítulo 1 e o versículo 23, mostra exatamente a profecia e o seu cumprimento, né? Que a concepção virginal de Jesus não foi acidente, mas obra soberana do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Deus se fez carne, uma verdade que é essencial à nossa fé cristã e pentecostal, não é? Uma verdade essencial que rejeita qualquer tentativa de negar a humanidade plena de Cristo ou de reduzi-lo a um mero símbolo espiritual, como a tentativa, né, de alguns grupos religiosos que estão por aí. Ele foi um único homem,
a cumprir plenamente a lei de Deus sem transgredir em momento algum. A sua vida de obediência foi necessária para que se pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores. Vamos aproveitar que eu estou em Hebreus aqui e vamos para o capítulo 7. Os versículos 26 e 27 diz assim, ó, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então você vai perceber aí esse diferencial que há entre Jesus, que, conforme o texto de Hebreus, não precisava oferecer sacrifício por si primeiro, antes de poder oferecer sacrifícios pelo povo pecador, porque ele mesmo não tinha pecados. Cristo, ele submeteu-se às exigências da lei, não como transgressor, mas como um justo perfeito. A referência de Mateus 5,17 nos mostra exatamente assim, não é? Cristo, então, que veio salvar, não apenas fez o que era exigido, mas ele, o próprio Cristo, fez o que nenhum homem poderia fazer. Vamos então para o subponto 3. O pastor Edovilson vai aqui se referir à adoção de filhos. Você que está com a sua lição, é o tópico 2, o subponto 3, adoção de filhos. Agora, veja bem, adoção de filhos. Trouxe uma rápida colocação aqui. A Bíblia, especialmente em Efésios, capítulo 2, verso 3, faça uso desse texto lá, afirma que antes éramos, por natureza, filhos da ira, vivendo nos desejos da carne e dos pensamentos, mas Deus, por sua grande misericórdia e amor, nos deu vida com Cristo pela graça, transformando-nos em filhos de Deus através da fé. Uma colocação interessante. Antes, filhos da ira, agora, filhos de Deus. Lembrando também de Romanos 8,14, aquele que é filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus, tá certo? Agora vamos aí, esse primeiro parágrafo diz lá, a obra do Filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos, lá em Gálatas 4,5, para remir, ou seja, resgatar, remir é resgatar o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos adoção de filhos. Olha aí o outro parágrafo destacado em amarelo. Cristo é o único Filho de Deus por natureza, ou seja, tem a mesma essência, não é? Ele tem aí a mesma natureza de Deus, né? Lá em João 1,18, Deus nunca foi visto por alguém. Está aí, né? Nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ou seja, o Deus invisível se tornou visível por Jesus Cristo. Uma colocação bem fácil, né? Temos aí também, e os crentes tornaram-se filhos por adoção. João capítulo 1, verso 12. Mas todos quantos o receberam, veja bem, quem quiser está aí, ó. Não existe uma qualidade de pessoas, é todos, não faz acepção de pessoas. Quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E o versículo 13, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. É uma transformação, um novo nascimento que o Espírito Santo ele provoca em nós. É algo sobrenatural, sobre-humano, enfim. E agora o terceiro e o quarto parágrafo, a prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum e bem conhecida entre os gentios. Eu fico impressionado com isso aqui, essa colocação, e vou fazer aqui uma colocação sobre isso. Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir no plano da salvação que os salvos fossem adotados como filhos. Veja bem, eu trouxe aqui uma rápida colocação sobre esse terceiro parágrafo. No antigo Israel, ênfase, veja bem,
Adoção na cultura judaica antiga. No antigo Israel, a ênfase estava na descendência biológica. Eles valorizavam muito isso. Quem é seu pai, quem era a descendência, né? Quem é seu avô, de onde você veio. E na linhagem familiar para a transmissão de herança e a perpetuação do nome da família. A lei mosaica focava na regulamentação para órfãos e viúvas, garantindo proteção e cuidado, mas não estabelecia um processo formal de adoção legal, com os mesmos direitos de herança de um filho biológico, como existia em Roma, ou seja, entre os gentios. A filiação era primeiramente natural, ou no caso de conversão, a pessoa era incorporada à comunidade, mas a ideia de adoção, como um ato legal, formal, filiação plena, era menos desenvolvida juridicamente do que no mundo greco-romano. Ou seja, os gregos, eles faziam essa questão de adoção. Aqui eu tenho a seguinte colocação: aqueles que pertenciam à família, os judeus não aceitaram, mas os filhos, os ímpios, os incrédulos, foram recebidos como filhos, não é mesmo? E depois temos aí a última colocação: o espírito de adoção habilita os salvos a clamarem Abba Pai. 4:6 de Gálatas. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito de seu filho que clama Abba Pai. O versículo de Gálatas 4:6 explica que a certeza de sua filiação a Deus vem da ação interna do Espírito Santo em seu coração, que o capacita a se dirigir a Deus com a intimidade de um filho, chamando de Abba Pai. Olha o versículo 7 aqui de Gálatas 4:7. Assim que já não és mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Essa intimidade que nós temos de chamar o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, de pai. Paizinho, que coisa, né? tremenda. Abba Pai. Abba é paizinho. Vamos lá. Na lição 2 a gente comentou a respeito disso. Exatamente. Tópico 2 ainda, e o subponto 3, esse termo aramaico, Abba Pai, empregado na interação entre o filho e o pai, indica respeito e confiança. Marcos 14:36, e disse: Abba Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E a tradução significa pai ou meu pai. É um termo, esse termo Abba Pai ou pai, é um termo, trouxe aqui um adendo, não está aí, de grande intimidade e carinho, semelhante a papai ou paizinho em português. Era uma forma afetuosa de crianças e adultos que usavam para se dirigir ao chefe da família. E o último parágrafo aqui: essa adoção e intimidade é aplicada pelo Espírito Santo, Romanos 8:15. 8:15 diz lá: porque não recebeis o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E o versículo 16: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Demonstrando, continuando aqui, novamente a atuação inseparável da Trindade na salvação. E temos aqui, irmãos, para corroborar com essa Trindade, Efésios 1:5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, não é? Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. A adoção, ela sela a nossa identidade, né? Como filhos de Deus, e com isso desfaz o medo, porque no sistema romano, mesmo que um indivíduo fosse um escravo, ele sendo adotado, ele passava a gozar dos benefícios como filho legítimo e automaticamente perdia aquele medo, aquela insegurança, aquela incerteza que havia sobre um escravo. Então você se imagine assim: você era um escravo do pecado, do Satanás, e vivia sob uma insegurança que era real, e uma vez que você foi adotado como filho de Deus, então agora você já tem uma certeza, não é? Que você vai estar com o Pai, você tem a certeza de que Ele está contigo, que Ele não te deixa, que Ele não te desampara, e mais ainda, Ele, para nos dar essa certeza, Ele colocou em nós um selo, o Espírito Santo, que é esse que, conforme o pastor Adolfo leu aí em Romanos
15:16, ele testifica, não é, com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Com isso, Aleluia. então, destrói-se os medos, as inseguranças, as incertezas. Nós não somos apenas perdoados por Deus, mas nós somos legitimados como pertencentes à família de Deus. Não é? O tópico 2 se encerra da seguinte forma: na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo, cumprindo as profecias e proporcionando redenção, mas não só a redenção, mas também a adoção como filhos de Deus. Vamos para este último intervalo e, na sequência, retornamos com o tópico 3 da lição. Já voltamos, nos aguarde. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Denob, diretor do CETADB, e eu quero aqui louvar a Deus pela maravilhosa iniciativa da diretoria da igreja em implantar um núcleo do CETADB. Agora, a oportunidade é toda sua. Procure os irmãos que estão a cargo da administração do curso na igreja e verifique como que você pode se inscrever para ser aluno da extensão do CETADB que está aí na sua igreja. E com isso, buscar a formação, a capacitação e a qualificação para servir melhor ao Senhor e fazer isso com certeza com alegria, com satisfação, porque entendemos que servir é importante, mas servir bem é ainda mais significativo. Faça isso, se inscreva e seja aluno do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Aleluia! Tópico 3. Glória a Deus, a Trindade no plano da salvação. Pastor Adolvilson, a vontade Vamos do Pai, lá. Realizada pelo Filho. É o tópico 3, o subponto 1. Está aí já na tela para os irmãos acompanharem, né? Vamos ler o primeiro parágrafo aí, certo? O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Cuidado, isso não é submissão, tá? Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6:38, né? Tem aí o texto para você, que está escrito esse versículo, né? Essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca, mas tenham a vida eterna. Aqui, irmãos, deixa eu fazer uma colocação, não é? Aqui o versículo destaca, esse primeiro estrofe destaca a obediência e o propósito da missão de Jesus e não uma inferioridade que alguém pode fazer uma interpretação equivocada. Está escrito aí, ó, né? Não uma inferioridade em sua natureza divina. Submissão expressa nesse e em outros versículos refere-se à distinção de papéis. O versículo descreve a função de Jesus na terra como Filho encarnado, que voluntariamente se submete à vontade do Pai para cumprir o plano de salvação. Isso é visto como uma distinção de papéis. Mas já é bom deixar bem frisado. Economia trinitária. No Exato. Material de apoio está bem explicadinho. Exatamente. Tem um comentário sobre economia trinitária, que é o conceito teológico cristão que descreve os papéis e as funções distintas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque tem a doutrina que nós já comentamos nas outras aulas, que é o subordinacionismo, que coloca Deus num patamar, Jesus abaixo e o Espírito Santo abaixo, um subordinado ao outro, e essa doutrina é falsa. Nós cremos na economia trinitária, distinção de papéis tão somente, mas um Deus único. Pronto, só para encerrar aqui, isso é visto como uma distinção de papéis na obra da redenção. Não a diferença em divindade ou poder, ou até mesmo uma hierarquia. Tá? Continuando a leitura aqui, essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca, mas tenha a vida eterna. João 6:39 diz, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. E o versículo 40, que também está pedindo a nossa lição, portanto, ou porquanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja bem a abrangência da salvação, fato e realidade, não é para um grupo
exclusivo. Olha o segundo parágrafo. A obediência de Jesus é perfeita, revelando plena submissão ao Pai. Ele mesmo testifica, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 8 e 29. É a referência aí. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Outra colocação que é bom eu fazer. Este versículo no contexto da doutrina da Trindade não significa uma inferioridade de essência de Jesus, mas sim uma submissão funcional, ou seja, cada pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo tem funções distintas na obra de Deus, embora seja um só Deus. Aqui vemos no plano da salvação, onde o Filho cumpre o seu papel. Ficou muito bem esclarecido, não é mesmo? Vamos lá para o outro texto. Vamos para a obediência de Jesus é perfeita, revelando plena submissão ao Pai. Ele mesmo testifica que porque eu faço sempre o que lhe agrada, que agrada ao Pai, não é? Essa obediência alcançou o clímax na entrega voluntária, não é, de sua vida por amor, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O último parágrafo diz lá: por meio de sua vida sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:25, ao qual Deus propôs para a apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Resgate, olha o 26, para a demonstração de sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo, por meio de sua vida sem pecado, morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Em Cristo vemos a expressão sublime da obediência, do amor e da unidade perfeita na Trindade. Aleluia. Esse conjunto, irmãos, de textos aí, tanto de Filipenses 2:8 quanto de Romanos 3, de 24 a 26, eu penso que esse é um material que você deve deixar destacado na sua Bíblia, porque Paulo aí, nesses dois trechos bíblicos, né, ele está explicando que a obediência de Jesus satisfez uma necessidade que havia, Aleluia, né, na questão da justificação das pessoas. E aí você verifica que Deus permaneceu justo, não é, na sua essência, e também justificador através de Jesus de todos aqueles que creem em Jesus. Então, era necessário que fosse alcançado. Por isso que o pastor Douglas aí, na sua lição da escola dominical, usando o texto base de Filipenses 2:8, ele diz que aí foi que alcançou-se o clímax da entrega voluntária de Jesus. Jesus não foi sacrificado sob pressão, de forma alguma. Ele quis. Foi ele que deixou a sua glória, ele que quis se encarnar e viver como homem para satisfazer a justiça de Deus, que se complementa no texto de Romanos 3, 24 a 26. Então você verifica que o Filho cumpre perfeitamente, integralmente, né, o plano do Pai, ele vive uma vida de obediência sem pecado, ele passa por uma morte sacrificial, ele contempla essa justificação plenamente satisfeita, ainda ele entrega, não é, a vida eterna aos crentes por meio do seu sacrifício. Então, nesta união de vontade, de obra e de natureza, é que você vê a glória da Trindade resplandecer. O subponto 2 fala de mediação exclusiva do Filho. Eu acho que aqui vale um destaque, porque nós estamos já em 2026, mas aí no finalzinho do ano de 2025, o Papa assinou lá uma encíclica a respeito desta questão de mediação exclusiva de Jesus, reconhecendo que só Jesus salva, que Maria não serve para salvação. Maria foi uma mulher com certeza muito bem-aventurada, porque foi por intermédio dela que o Pai, não é, por obra do Espírito, gerou nela o Salvador. Ponto final. Ela não tem papel nenhum na salvação de quem quer que seja.
Então vamos para o comentário da revista. O Filho é o único caminho de acesso ao Pai. João 14 e o versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está se colocando aí como a única maneira de você chegar ao Pai. Esse acesso, ele é exclusivo através de Jesus, porque ele é a revelação plena do Pai. Nós já vemos aqui, não é? E eu acho que não vai ser demais se lermos mais esta vez, exatamente para fixarmos o conceito. João capítulo 1, o versículo de número 18, ele diz assim, ó: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. É o único que pode satisfazer a justiça divina mediante o seu sacrifício no Calvário. Nós acabamos de comentar a respeito disso agora no tópico 3, no subponto 1. E você, se de repente não pegou o comentário todo da lição, você volte ali e verifique os conceitos que nós apresentamos a respeito de satisfazer a justiça. Agora, Hebreus 9 e o versículo 15 diz assim, ó: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. O seu sacrifício, então, satisfez a justiça divina. Nós destacamos, irmãos, está aí no slide para você, este conceito também é algo que deve estar fixado, porque ele vai nos dar a ideia completa a respeito da mediação. A exclusividade da mediação de Cristo está enraizada na estrutura trinitária. Isso é um comentário assim, bem claro a respeito disso, não é? O Pai enviou o Filho e o Espírito Santo testifica do Filho. A salvação não é produto de sentimentos religiosos, de boas obras ou de moralidade elevada. Ela é fruto da fé na pessoa do Filho. O caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho, conforme está nas Escrituras. 1 Timóteo 2 e 5. Esse é um texto que na Bíblia você também deve ter destacado, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, ou seja, a única pessoa neste mundo que pode fazer ligação entre nós, homens, seres humanos, com Deus, é Jesus. É por meio do sacrifício de Jesus. Desse modo, a salvação, ela ocorre unicamente por meio da fé que há em Jesus Cristo, porque o texto de Atos 4 e 12, que você tem a referência aí na sua lição, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Entenda essa questão? Olha só, a mediação, ela ocorre exclusiva de Cristo. Ela é exclusiva de Cristo. Também é o centro da nossa fé cristã. É o fundamento da doutrina da salvação e ainda o coração da mensagem do Evangelho. Jesus Cristo é o único que pode nos levar a Deus. Pastora do Wilson, aplicação da salvação pelo Espírito Santo. Então nós vemos agora a atuação da pessoa do Espírito Santo, certo? Agora, veja bem, o Espírito Santo, chamado de Consolador e Espírito da Verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, queridos, quem convence é o Espírito Santo. Quando nós pregamos e alguém aceita a fé em Cristo Jesus, pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra, é o Espírito Santo de Deus que convenceu aquela pessoa. É interessante que o pastor já falou aqui, que toda a iniciativa é dele. Por nós mesmos estaríamos perdidos aí nesse mundo. Conforme diz alguém, estava no bico do corvo. Exatamente. Mas a atuação, a iniciativa é dele. Foi eu que escolhi vocês. Então a iniciativa é sempre dele e o Espírito Santo trabalhando. Ele que convence. Então veja bem a aplicação da salvação
pelo Espírito você pode fazer uso aí de João capítulo 16, 8 a 11. É o Espírito que ilumina a mente. Está aí, ó, para o conhecimento de Deus, 2 Coríntios 4, 6. É interessante que no último trimestre do ano de 2025 nós falamos sobre a atuação do Espírito Santo no espírito do homem, que desperta a consciência, não é, para o caminho que ele está levando, o caminho errado, enfim. Então, o Espírito que ilumina a mente para o conhecimento de Deus, 2 Coríntios 4, 6, ensina a verdade, João 14 e 26, regenera os pecadores. Veja bem que todas essas referências é a atuação, é a aplicação da salvação, é o Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas, tá certo? E regenera os pecadores, Tito 3 e 5, sela os que creem, Efésios 1, 13, opera o selo, o pastor já explicou aqui certa feita, o selo tem propriedade, o selo marca que nós somos de Deus, é o Espírito Santo em nossas vidas. Opera a santificação progressiva, porque aqui sobre a terra ninguém é santo na sua perfeição, né? Então ele vai trabalhando em nós dioturnamente, e eu creio que não existe outra maneira de santificar o ser humano através da pregação da palavra, ouvir a palavra, participar da escola bíblica dominical, culto de terça-feira de ensino. Então ele vai santificando a pessoa e assegura a perseverança dos crentes. Então essa é a atuação. Eu trouxe comentário de cada ponto desse, mas nós vamos aqui gastar bastante tempo para comentar, não é mesmo? Agora veja bem o último parágrafo que diz lá: além disso, o Espírito glorifica o Filho, tá? Pois foi enviado para testificar de Cristo, João 15 e 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então glorifica, o Espírito glorifica o Filho. E eu escrevi aqui, o trabalho contínuo, não está no nosso slide, contínuo do Espírito Santo, de tornar Cristo visível, real e desejável a todos. Isso que significa glorificar. O Espírito glorifica o Filho. Tornar ele visível, real e desejável para todos, confirmando que ele é o Filho de Deus, digno de toda adoração e realizando a vontade do Pai através da vida dos crentes. Alguém pode entender, o Espírito glorifica o Filho. Então o Espírito é menor. Não é isto que significa. Glorificar significa revelar o nosso Cristo, o nosso Filho de Deus, não é mesmo? Agora, veja bem, continuando aqui, revelando sua pessoa, está aí, né? O que significa glorificar, revelando a sua pessoa e obra ao coração humano. O Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. A sua missão é intrinsecamente exaltar a glória de Deus, do Deus triuno. Temos até um texto aí que você pode usar, João 16, do versículo 13 e também o 14. Pois bem, meus irmãos, em poucas palavras, esta lição que fala a respeito do Pai enviar o Filho, nós podemos colocar assim, a salvação não é obra isolada do Pai, nem do Filho, nem do Espírito, é uma obra trinitária, realizada pela Trindade. Isso. Não é? O Pai decretou e enviou, o Filho se entregou e salvou, executou, e o Espírito Santo aplica e sela. Então a cruz, você vai verificar, e esse comentário está também no material de apoio, né? É o lugar em que a Trindade se manifesta em maior profundidade. A vontade do Pai, a obra do Filho e o testemunho do Espírito. É por isso que toda a salvação que é verdadeira, ela é trinitária na sua origem. Ela é cristocêntrica, porque tem Jesus Cristo como principal, porque foi ele quem realizou a obra entregando a sua vida. Mas também ela é pneumática por experiência. Pneumática no sentido do pneuma, que é referência grega ao Espírito, né? É o Espírito que age nas nossas vidas, provocando a experiência que nós temos, porque é o próprio Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos Aleluia. de Deus. O plano da salvação é obra da Trindade. O Pai envia, o Filho executa e o Espírito aplica. Pastor Adolfilson fazendo a conclusão
desta, a lição de número 3, o Pai enviou o Filho. Lembrando que o que nós comentamos em toda esta aula está baseado no amor incondicional de Deus, tá certo? Concluindo a lição, o envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando seu Filho no tempo certo para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção e o Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes. Conhecer essa verdade fortalece a nossa fé e nos convida a adorar com gratidão o Deus triuno que nos salvou. Eita glória, Glória a maravilha, Deus. olha só. Então, se você quer buscar uma profundidade maior, não esqueça de fazer download do material de apoio, esse que está aqui, não é, da lição de hoje. Deixa eu pegar aqui, porque ao final dos comentários, que estão na página 25, você tem a página 26 e 27, uma dinâmica para aplicar na classe, e ainda no finalzinho, a indicação das obras que nós utilizamos para a pesquisa deste material. No estudo da lição 3, nós utilizamos o dicionário de Vine, a Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia de Estudo Cronológica, foram os principais materiais que nós lançamos mão. Fato é que você tem toda a condição de crescer na graça e no conhecimento, agora precisa ler, não é? Precisa ler. A orientação que a gente dá, você primeiro leia a lição, não é? A revista, essa aqui, você leia a lição, depois você imprima o material de apoio, você leia o material de apoio, e aí você vai fazendo os destaques que você julga ser necessário. Por quê? Tem pessoas que lê e tem uma memória muito boa, que depois consegue reproduzir facilmente aquilo que leu. Já há outros que, se não tomar nota, se não fizer destaques, não consegue se lembrar. Então, você leia, não é? Para crescer na graça e no conhecimento, você precisa gostar de ler, porque aquilo que você só ouve, a sua capacidade de percepção, de guardar, de armazenar as informações que você só ouve é muito menor do que quando você ouve e quando você lê e quando você escreve. Isso potencializa o seu aprendizado, isso é coisa da pedagogia, da didática, né? Assista, ouça, leia e escreva, e você vai ver como a sua capacidade de aprendizagem será muito maior. O fato é que nós queremos aqui sermos tão somente um canal de bênção para a sua vida. Então, amadureça o seu ministério, cresça no conhecimento e seja uma bênção na sua casa, na sua família, no seu ministério. Deus abençoe, na paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, a lição de número 4. A lição de número 4 nós vamos estudar sobre a paternidade divina. Pastor Deus. Muito bem, um forte abraço a todos e que a sua vida seja protegida pela poderosa mão do Senhor, a sua família também, que nós possamos crescer juntos através da Escola Bíblica Dominical em conhecimento e sabedoria de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima pré-aula, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe vocês.